Caríssimos irmãos, queridas irmãs, hoje, 1º de outubro, início do mês das missões, 26º domingo do tempo comum, domingo, dia do Senhor. E é com muita alegria que convido você, convido toda a sua família para juntos partilharmos a palavra de Deus. Hoje iremos refletir o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo do 28 ao 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sacerdotes e anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigiu-se ao primeiro e lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero, mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos dois fizera a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: Em verdade, eu vos digo, que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós no caminho de justiça, e vós não acreditaste nele. Ao contrário, os cobradores de impostos, as prostitutas, creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, queridas irmãs, o Evangelho que a liturgia desse domingo nos apresenta, ele nos adverte sobre o perigo que corremos quando ficamos somente na interpretação da palavra de Deus e não as colocamos em prática. Porque quem conhece a palavra de Deus e não a vive, se condena, porque não vive a justiça e o perdão. Era o que acontecia com os líderes religiosos do tempo de Jesus. Eles conheciam bem as Escrituras, mas não viviam o que conhecia. Colocavam fardos pesados nos ombros do povo e eles mesmos ficavam somente no discurso, não viviam o que falavam. Perceba que no texto, Jesus desmascara essas autoridades ao dizer: Em verdade vos digo que os cobradores de impostos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Caros irmãos, queridas irmãs, isto é, o povo excluído por esses líderes ouviram as pregações de João e se converteram, endireitando seus caminhos, enquanto esses líderes não deram crédito ao testemunho de João e, o pior ainda, não aceitaram Jesus como sendo o Messias, o Deus encarnado. Portanto, caros irmãos, queridas irmãs, e para que eles pudessem rever a própria vida, Jesus conta a parábola dos 2 filhos, convocado pelo pai a trabalhar na vinha. O pai representa Deus, os 2 filhos representam 2 posturas diferentes diante do chamado de Deus. Uma parábola que serve de advertência para muitos de nós, que dizemos sim a Deus, mas não nos comprometemos com o que assumimos com Ele. Veja que na parábola, o não do primeiro filho representa os cobradores de impostos e as prostitutas. Estes, a princípio, disseram não a Deus, optando pelo caminho contrário, mas depois se converteram. Já o sim, pronunciado pelo segundo filho, representa os líderes religiosos que disseram sim a Deus, mas um sim que ficou somente na palavra e não os levou à convenção. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, com qual dos 2 filhos nós nos identificamos? Com aquele que disse não, mas depois se arrependeu e foi trabalhar na vinha? Ou com aquele que disse sim, mas que seu sim ficou somente na palavra? Meus irmãos e minhas irmãs, o operário da vinha do Senhor não é aquele que fica somente no discurso, ditando o que os outros devem fazer. É aquele que realmente coloca a mão na massa. É aquele que realmente está apto, disposto, atento a assumir essa convocação. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, veja que nesse Evangelho Jesus é muito claro, quando nos adverte que não são as nossas palavras, né, as nossas promessas, mas as nossas ações que têm valor diante de Deus, nos revelando que a metodologia do Pai é diferente da metodologia do mundo. Mesmo sem desejar ou ter vontade e dizendo não,
o homem pode arrepender-se e fazer a vontade de Deus. E esse arrepender-se pode ser no dia de hoje. Mudar de opinião, mudar de mentalidade também é sinal de conversão. Meus irmãos e minhas irmãs, a misericórdia de Deus se manifesta quando o pecador arrependido, porque crê e confia no perdão de Deus. É o manifestar-se, né, da misericórdia de Deus, quando o pecador se arrepende, quando ele volta atrás e começa a viver uma nova vida. Portanto, nem sempre as nossas palavras nos levam à ação, mas o desejo que trazemos dentro do nosso coração tem que ser o desejo de fazer a vontade de Deus. Aquele filho que negou ir, mas depois foi, é quem terá a vez no reino do céu. Valerá então o tempo do arrependimento. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, muito de nós nos julgamos perdidos, porém, podemos assim receber o perdão e a salvação de Deus. Alegremos, Deus está apenas esperando o nosso arrependimento, o abrir o nosso coração. Então devemos, nesse dia de hoje, nos perguntarmos: somos daqueles que, para agradar as pessoas, promete qualquer coisa? Você é capaz de mudar de opinião e atender ao pedido de alguém a quem já lhe deu um não? Em quem você ainda pode voltar atrás, que ainda você pode se arrepender e viver a graça de Deus. A hora é esta, meus irmãos e minhas irmãs. Buscamos entender verdadeiramente essa parábola que Jesus nos conta nesse evangelho de hoje. Buscamos assim vivenciar a graça de estarmos cada vez mais atentos ao chamado de Jesus. E peçamos ao Pai que possamos ser, para seu Filho, que escuta a sua palavra, que possamos ser também aquela pessoa que se esforça para cumprir com sinceridade o seu chamado, e que a nossa resposta ao seu apelo não seja apenas pura formalidade, mas seja um gesto concreto. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, desejo a todos vocês um santo e abençoado domingo e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.